Deixe-me escrever as músicas de um povo e não me preocuparei com quem faça suas leis. A música é a linguagem artística mais presente em nossa vida nos dias atuais. Presente em nossa casa, na rua, nos carros, nas mídias. Ela entretém, agita, acalma, dita tendências e influencia milhões de comportamentos. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre a história da música. A música sempre existiu como uma produção cultural. Desde que o ser humano começou a se organizar em tribos primitivas, a música era parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Acredita-se que a música surgiu há 50 mil anos atrás, onde as primeiras manifestações musicais tenham sido realizadas no continente africano, expandindo-se então pelo mundo todo com o dispersar da raça humana. A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação. A música é uma linguagem local e global. Na pré-história, o ser humano já produzia uma forma de música a qual era essencial. Sua produção cultural era constituída de utensílios utilizados no dia a dia. Portanto, foi na arte que o ser humano viu um campo fértil para projetar seus desejos, medos e outras sensações. Sensações que fugiam da razão. Diferentes fontes arqueológicas, como pinturas, gravuras, esculturas, apresentam imagens de músicos, instrumentos e dançarinos em ação. No entanto, não é conhecida a forma como esses instrumentos musicais eram produzidos. Das grandes civilizações do mundo antigo, foram encontrados vestígios da existência de instrumentos musicais em diferentes formas de documentos. Os sumérios, que tiveram o auge de sua cultura na bacia Mesopotâmia, milhares de anos antes de Cristo, utilizavam na sua liturgia hinos e cantos. Acredita-se, então, que foi uma grande influência das culturas da Babilônia judaica, que mais tarde se instalaram naquela região. A cultura egípcia, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, alcançou um nível elevado de expressão musical, por conta de suas cerimônias religiosas, onde as pessoas utilizavam harpas, percussões, diferentes formas de flautas e também cantavam. Sacerdotes treinavam os coros para rituais sagrados nos grandes templos e era de costume militar a utilização de trompete e tambores nas solenidades oficiais. Na Ásia, 3.000 anos antes de Cristo, a música se desenvolvia com expressividade nas culturas chinesa e indiana. Os chineses acreditavam no poder mágico da música, como um espelho fiel da ordem universal. A cítara era o instrumento mais utilizado pelos músicos chineses. Este era formado por um conjunto de flautas e percussão.
A música chinesa utilizava apenas a escala pentatônica. Já na Índia, por volta de 800 anos antes de Cristo, a música era considerada extremamente vital. Músicos representavam tons e semitons e não utilizavam notas musicais, cujo sistema denominava-se raga. Cada raga é uma série de estruturas melódicas com motivos musicais. Segundo a tradição indiana, essa tem a capacidade de colorir a mente, trazendo significados emocional e associações simbólicas, variando entre estações, tempo e humor. A teoria musical só começou a ser elaborada no século V a.C. Na Grécia Antiga, a primeira representação musical foi chamada de tetracorde. Tetracorde é uma série de 4 sons. Literalmente significa 4 cordas e refere-se originalmente a instrumentos como a harpa ou lira. Foram os filósofos gregos que criaram a teoria mais elaborada para a linguagem musical. Pitágoras acreditava que a música e a matemática formavam a chave para os segredos do mundo que o universo cantava, e justificou a importância da música na dança, na tragédia e nos cultos gregos. É de conhecimento histórico que os romanos se apropriaram da maioria das teorias e técnicas artísticas gregas. E no âmbito da música não foi diferente. Eles nos deixaram de herança um instrumento denominado trompete, rito que também chamavam de tuba. Por volta do século V, a Igreja Católica começou a dominar a Europa, investindo nas cruzadas e outras providências. Mais tarde veio denominar a Idade das Trevas, primeiro período da Idade Média, e esse foi o seu período de poder. A Igreja Católica, durante a Idade Média, ditou as regras culturais, sociais e políticas de toda a Europa. Com isso, interferiu na produção musical daquele momento. Então surgiu a música monofônica, a música sacra ou profana, a mais antiga que conhecemos, denominada de cantochão. Porém, a música utilizada nas cerimônias católicas era o canto gregoriano. O canto gregoriano foi criado antes do nascimento de Cristo, pois ele era cantado nas sinagogas e países do Oriente Médio. Por volta do século VI, a Igreja Católica fez do canto gregoriano um elemento essencial para os seus cultos. O nome é homenagem ao Papa Gregório I, que fez uma coleção de peças cantadas e as publicou em 2 livros, chamados Antephonarium e Graduale Romano. No século IX começou a se desenvolver o órgão, que são as primeiras músicas polifônicas, com 2 ou mais linhas melódicas, e requer a adição de uma ou mais vozes a um cantochão existente. A música polifônica atingiu o auge da sua utilização e reformulação no século XIII, através da Escola de Notre Dame. Reelaboraram novas partituras do órgão, tendo chegado ao grande compositor Perrotin. Foi no século XIV que os artistas decidiram compor uma música mais universal, com uma distância das práticas e liturgia da Igreja Católica. Nesse período, era muito comum cantar poemas, poesias
e surge as seguintes músicas vocais profanas, como a frota, o líder, o vilancico e o madrigal. O madrigal é uma forma de composição que possui uma música para cada frase do texto, utilizando contraponto à imitação. Compositores escreveram madrigais em sua própria língua, em vez de usar o latim. O madrigal pode ser cantado por 2 até 4 pessoas. Um dos maiores compositores do madrigal elisabetano foi Thomas Hildes. Surgiu a música barroca e teve seu esplendor por todo o século XVIII. Era uma música de conteúdo dramático, muito bem elaborada. Nesse período foi que surgiu a ópera musical. Surgem na Europa os principais compositores de ópera, como na Itália, Vivaldi, na Inglaterra, Handel e na Alemanha, Sebastian Bach. A música clássica é um estilo posterior ao barroco. O termo clássico deriva do latim clássico, que significa cidadão da mais alta classe. Esse período da música foi marcado pelas composições de Haydn, Mozart e Beethoven. Nesse período surgem diversas novidades, como a orquestra, que toma forma e começa a ser valorizada. As composições para instrumentos, pela primeira vez na história da música, passam a ser mais importante que as compostas para o canto. Surgindo então a música para piano. O romantismo visou ter mais liberdade na estrutura da forma e de concepção musical, valorizando a intensidade e o vigor da emoção, revelando os pensamentos e sentimentos mais profundos. É nesse período que a emoção humana é demonstrada de forma extrema. O romantismo também rendeu frutos na música, como o nacionalismo musical, estilo pelo qual os compositores buscavam expressar de diversas maneiras os sentimentos do seu povo, estudando a cultura popular de seu país e aproveitando música folclórica em suas composições. Logo após veio o período moderno, a partir de 1900, onde foi introduzido nas orquestras a música eletroacústicas, os sintetizadores. Contudo, a essência da orquestra sinfônica continuou a mesma. Esse período é dividido em várias subdivisões: neoclássico, contemporâneo e vanguarda.